E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, estamos novamente aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar início ao estudo, hoje começando o capítulo 17, em Casa de Lísias. No último programa, nós comentávamos a despedida da mãe do André Luiz, que teve que voltar para sua colônia, né, que é uma colônia superior a Nosso Lar. A gente comentou sobre o que ela havia dito a ele, que ela precisava retornar, ela ia, né, como ela mesmo coloca, ela precisava ser munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, quer dizer, para uma nova reencarnação. E... Não, Marco, agora eu fiquei aqui com uma dúvida. Por quê? Porque eu não sei se ela estava falando da reencarnação, porque a gente sabe que ela vai reencarnar, isso, ou se ela estava falando do regresso à colônia dela. Agora eu fiquei na dúvida. Não, olha só. Olha só, voltando. Vamos voltar mais tarde, aqui, não é? Vamos voltar aqui no capítulo 16. Capítulo 16, penúltimo parágrafo. Não venhas, meu filho, espera-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. É voltar para a colônia dela. Talvez. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade da visita. Uma vez, lá na nossa casa espírita, nós questionamos isso mesmo, eu estou lembrando agora, já faz tempo. Porque o detalhe, olha, até ela falar aqui, recursos fluidos, munidos de recursos para a jornada de regresso, pode ser regresso à carne, aí tudo bem. Mas ela continua, preciso ainda avistar o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. Então, como ela estava em outro plano, pode ser realmente... pode ser. A gente não tem 100% de certeza, eu não né? sei, pode ser as duas coisas. Isso. Então, a gente está vendo que ela também, ela teve que adensar provavelmente o perispírito dela para se fazer visível, materializada em Nosso Lar, ou isso, ela estava se referindo à próxima encarnação, porque a gente sabe que ela vai voltar, vai reencarnar, só que ela ainda não tocou nesse assunto aqui. Então, por isso eu estou achando que o que ela estava falando era o regresso à colônia dela. Pode ser. Ela precisa... A gente não sabe. Das duas, uma. Ou ela estava se referindo a voltar para reencarnar, que ela vai voltar com o pai e com as amantes, como filhas, né? Ela vai falar isso para ele. Ou ela está falando somente que para voltar para a colônia dela, mais um motivo para ele não ir com ela, porque tem todo um trabalho que a gente não sabe o que é, para ela ir para outra esfera. Que ele não vai saber fazer. Assim. E aí... E nem ela sabe fazer sozinha, ela tem que ir ao Ministério da Comunicação para ser munido de recursos. Não, eu disse assim, na colônia onde ela trabalha e reside, o André Luiz não adiantava ir para lá com ela, porque ele também não ia saber fazer nada lá. Sim, isso que eu estou dizendo. Né? Sim. Porque ela também ela precisa ser ajudada para poder voltar para... Aí, bom, mas de qualquer jeito tem que se preparar e alguém ajudar. O interessante, a Tereza ter feito essa observação, e eu lembrei que há muito tempo a gente fez isso no estudo, lá com o Marco Aurélio. O interessante é nós pegarmos isso de exemplo para nós, quando nós formos ler uma obra, a gente vê as entrelinhas, o que está passando ali. Não é ler por ler só o acontecido, que a mãe veio visitar o André Luiz, ele ficou reclamando, com saudade, queria saber da esposa, ela não falou dos netos. Bom, não, o que está escrito nas entrelinhas ali? Tem ensinamento moral em cada
pedaço de parágrafo, não é? Vamos dizer assim. E aqui uma coisa que ficou clara para a gente é a lei da cooperação, porque ela precisa ir no ministério para receber esses fluidos aí, né? Esses recursos fluídicos. Né? Ela vai agradecer ao ministro Célio, que ajudou ela para fazer essa visita para o André Luiz, né? A oportunidade da visita. Essa oportunidade, aqui no Livro dos Espíritos, Peraí, deixa eu ver aqui. Não, eu ia comentar que, na realidade, todo mundo tem trabalho, né? Todo mundo colabora porque todo mundo tem a sua tarefa a cumprir. No Livro dos Espíritos, na pergunta 559, né? É assim, Kardec pergunta aos espíritos: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Resposta: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto, então todos trabalham no universo, todos precisam colaborar, não é? Todo mundo precisa da ajuda de alguém para poder fazer alguma coisa. Ninguém você leu a 559, né? E na 563 está assim, Kardec pergunta, porque é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, das ocupações dos espíritos. Na 563 ele pergunta assim: são incessantes as ocupações dos espíritos? Aí os espíritos respondem: incessantes sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos como as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência de que têm de ser úteis. Isso. Não é? Quer dizer, não nem Deus quis fazer tudo sozinho. Não. Poderia, mas ele quis o concurso dos espíritos para serem co-criadores com ele. Então, esse isolacionismo não existe na obra divina. A gente sempre fala, né, Teresa, nas reuniões, a gente sempre coloca que Jesus se permitiu ter a colaboração de 12, não é? 12 pessoas falíveis. Porque eles estavam aprendendo. Um negou, o outro traiu e a maioria abandonou. O outro não acreditou. Só João ficou com ele na cruz. Só. E as mulheres, né? A mãe. Só o João. Então, falíveis. Porque lendo o livro Paulo Estevão, a obra Paulo Estevão, o personagem Gesiel, que é um espírito que de uma envergadura, meu Deus, é quem consegue mover o coração de Paulo, né? De Saulo. E para poder depois, né, conseguir seguir a Jesus, Saulo, se Jesus escolhesse 12 Gesiel, não é até aprendizado, né, porque ele escolheu 12 pessoas como nós, falíveis. A exceção ali daquele clube, daquele colégio apostólico, né, era João, que foi o único que não desencarnou de martírio, desencarnou realmente pela idade. Então finalmente vamos entrar no capítulo 17. Em casa de Lísias, lembrando que Lísias é aquele enfermeiro, sociólogo, psicólogo que ajudou André Luiz. E o capítulo começa assim: não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante estás autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior, que são Ministério da União Divina, Ministério da Elevação e Ministério do Esclarecimento. Os outros ele poderia fazer, que são o Ministério da Comunicação, Auxílio, Regeneração. São 6, né? Isso. E aí
Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na última semana e é justo agora, aproveite o tempo observando e aprendendo. Então o André Luiz, ele foi, como é que se diz, convidado a ser estagiário em nosso lar. Porque ele já está equilibrado para a tarefa, né? Para observar e aprender. Então, porque é aquilo que nós colocamos no programa, foi no último programa, no penúltimo, né? Como Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, nisso se resume a lei e os profetas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro, para poder, equilibrado, amar o próximo, isso é uma luta diária. E assim, consequentemente, eu vou estar amando a Deus. Então, é o equilíbrio aqui, que ele já tem, seu tratamento terminou. Isso, recebeu alta. Manter o tratamento terminado, aí depende dele, não é? Vai depender dele. Não abusar para não cair de novo, que é o que vai quase acontecer lá na frente, quando ele for voltar em casa. Né? Mas isso aí é lá para o final do livro. Isso, então ele tá inscrito no projeto Jovem Aprendiz, que aqui na Terra a gente tem, não tem? Mais ou menos isso. Jovem Aprendiz. Trabalha um pouco, observa mais e para tirar as suas conclusões, né? E aí ele continua no parágrafo 4. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me o olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Então, a gente pode ver aqui... Olha como é que já mudou o pensamento. Não cabia em mim de contente. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Ele não está já pensando em ser médico mais. Não. E olha que foi um grande médico. Como nós falamos em programas anteriores... Ele foi o médico. Ele foi o médico. E como muitas outras pessoas, nós cremos que realmente ele foi o Dr. Carlos Chagas. E sendo assim, foi um grande médico, um grande profissional, deixou benefícios para nós aí na ciência, não é? E nas suas pesquisas, foi um grande batalhador na medicina, profissional. Então, naturalmente, quando desencarna, a morte não nos muda em nada, né? Então continuamos com os mesmos pendores. Ele quer ser médico novamente, mas Sim. Ele já viu antes e obedeceu, e viu as regras como eram e obedeceu. E isso é que é um ensinamento para nós. Só que agora ele está alegre pelo que vem, ele nem sabe o que ele vai fazer, mas ele vem, ele vai trabalhar. Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar, ativo. Ele quer ir para outras escolas, Exatamente. Né? Isso. Olha só. Vamos para o parágrafo 5º, então, né? é o contrário, né, Tereza, de essa atitude do André Luiz, esse comportamento, essa ânsia de trabalhar, é o contrário daquela questão de se acomodar na tristeza e na preguiça e na indolência, se revoltando, que muitos de nós muitas vezes temos, não é? Não é ter medo da luta. Tem um livro que eu esqueci o autor, que é Covades. Outro dia eu escutei uma palestra do Raul Teixeira. Não, tem um filme. O livro eu Mas não tem sei. um livro. Tem um livro. O filme é em cima do livro. Sim. Tem uma palestra do Raul Teixeira, porque quando Paulo está preso na prisão Marmetina, que eu não sei falar o nome dela direito. Nós já tivemos a ocasião de estar lá. Marmetina. Né? Marmetina mesmo. Né? Lá... E Pedro é solto. Visitando, né, Marco? Visitando, né? Eu não sei. Talvez estivéssemos lá também, quem sabe. Prendendo, né? Os outros, né? Prendendo os outros. Bom. Então, visitando, deixa isso para lá. Então, Pedro, ele é solto da prisão. Paulo continua. E aí, tem o livro Covades, tem o filme e tem o livro. Pedro vem, chama Paulo também, porque os soldados abrem as celas para libertar. Bom, Pedro vem, chama Paulo, vem Paulo. Paulo falou, não, eu não posso. Chegou o meu momento, eu não posso. Paulo, vem, vamos ver as igrejas, vamos ver. Não, não posso. Só que Roma está na perseguição de Nero, né? E aí
Pedro sai de Roma, ele vem, sai da prisão, eles abrem a porta, é madrugada e ele sai. Quando ele está saindo de Roma, já a uma certa distância, ele vê um peregrino vindo na direção dele. Sim. Quando ele vê esse peregrino, a silhueta, ele percebe que é Jesus, é o mestre. Só que Jesus não para falar com ele, vai embora. E aí ele pega pelo braço, claro, perispírito, né? Pega pelo braço, e aí Jesus se detém. E aí é a pergunta: covardes, para onde o senhor vai, mestre? Que é o livro e é o filme também. E aí o mestre: eu estou indo a Roma, Pedro, socorrer os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Então é o trabalho que tinha que ser feito. E muitos de nós fugimos, e Pedro se arrepende, vai e corre para Roma de novo, e é preso novamente, e depois, quando Paulo vai ser decapitado, Pedro é levado para ser crucificado. E aí é a questão do trabalho. Eu lembrei disso agora, e estava ouvindo novamente essa palestra do professor Raul Teixeira, quem puder, ouça, está no YouTube, é muito boa, excelente. E aí, lembrando disso, fugir do trabalho, do que tem que ser feito, né? Que é o trabalho íntimo. O circo romano hoje é outro que os espíritos dizem, é dentro de nós. As feras do circo estão dentro de nós, né? Para que nós as enfrentemos. Então, é isso que o André Luiz está dando uma lição para nós, mais uma lição. Ele quer trabalhar. Porque parece fácil, mas não deve ser. Não é. Porque ele está com saudade, é o que nós vamos ter, saudade daqueles entes queridos que ficam. Vamos passar por isso novamente, já passamos, vamos passar novamente. Então é mais um aprendizado para nós, né? Então o Clarencio vai continuar a conversa. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Então, ele teve alta, o Henrique de Luna, que era o médico dele, deu alta a ele não precisava mais ficar no hospital. Mas o Clarencio tinha que colocar ele em algum lugar, não é? E aí o Clarencio diz assim: olha, eu vou começar a fazer uma pesquisa para ver onde eu vou colocar você, onde é que você vai morar. E o Lísias, porém, cortou-lhe a palavra exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações, né? Enquanto perdurar o estágio. Lá, minha mãe o trataria como filho. E aí a gente se lembrou do estudo, uma vez que a gente fez, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9, falando sobre a caridade moral, que o espírito Rosária, irmã Rosária, ela fala para nós e para Allan Kardec. Ela compareceu numa reunião, deixa eu ver aqui quando foi, em Paris, provavelmente na Sociedade de Kardec, irmã Rosália, em 1860. Ela fala para Kardec o seguinte: essa caridade moral não deve, no caso, obstar a outra, né? No caso, a caridade material, que o ideal é você fazer as duas. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Por quê? Né, que eu lembrei disso. Por que o Lísias, o acaso não existe, não é? E isso é, como é que se diz, é um postulado que todos nós, no movimento espírita, o espiritismo, fala pra gente, o acaso não existe. Então, por que o Lísias, não é? Que foi o enfermeiro dele, conheceu ele só na enfermaria? O acaso não existe, não é? Olha o que a irmã Rosário vai dizer. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, se repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Então, a irmã Rosália, nessa comunicação, vem dizer que nas nossas relações interpessoais o acaso não preside.
Ainda mais quando você convida um estranho para morar contigo. Provavelmente, o André Luiz, isso não é relatado no livro, mas provavelmente o André Luiz teve relações anteriores com a família do Lísias, com a mãe do Lísias, com o próprio Lísias. Porque não seria o acaso que esse convite surgiu. É que o André Luiz não lembra, e provavelmente o Lísias também não quer chocá-lo com as lembranças, né? De que talvez ele tenha saído até de nosso lar, mas faliu na missão. Ele vai dizer isso depois. Mais tarde. Mais tarde ele vai dizer que faliu nas 3 áreas, na família. Na família, na sociedade e na profissão. Na profissão. É isso. Então, a gente vê que esse convite do Lísias para com André Luiz não foi ao acaso. Não é? As relações, Kardec também no Livro dos Espíritos, na pergunta 205, os espíritos vão responder a Allan Kardec. Kardec fez a seguinte pergunta: algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com ou fazê-los anteriores à existência atual. Aí os espíritos dizem, não, ela os distende, quer dizer, a reencarnação distende os laços de família, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, provavelmente, o André Luiz é uma pessoa muito conhecida do Lísias e da sua família. Como acontece encarnado, no plano encarnado, né? Às vezes você simpatiza com a pessoa, já quer levar para casa. Sim, já quer morar então, com ela. A pessoa faz tudo para você e você não consegue simpatizar com ela de maneira nenhuma. Aí então, é o oposto, né? É o oposto. Então, é a mesma coisa daqui. É a mesma coisa. Esse convite que o André Luiz recebeu, não foi por acaso. Ali há uma anterioridade de relacionamento. Pode ter sido na última encarnação, na penúltima, não é? Como a irmã Rosária também. Para a gente ter o cuidado da gente não repelir ninguém da nossa vida, principalmente alguma pessoa que a gente de condição inferior à nossa, porque às vezes aquela pessoa ela está nessa situação momentaneamente, mas ela é alguém cara ao nosso coração. Ela é alguém que a gente já teve um relacionamento anterior, não é? E ela diz até mais, ela diz que no mundo espiritual, pessoas que eram de uma classe social muito pobre, quando ela chegou no mundo espiritual, ela tem que pedir favor a essas pessoas. Ela, de alguma maneira, ela está numa condição inferior a quem ela julgava na Terra inferior. Não é? Ela diz que é o meu turno. Ela diz, encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar, algumas vezes. Mas ele, como é que ele estava lá? E ao qual o meu turno tenho agora de implorar auxílio. Porque, na realidade... Por felicidade ela ajudou. Ela ajudou, mas ele está numa condição muito melhor. Então, para a gente ver que realmente, não é... Tudo que nos acontece tem uma razão de ser, e a família, ela muito pelo contrário, ela não é destruída pela reencarnação, ela distende esses laços, porque a cada encarnação que na sua família, de repente você pode receber um náufrago, como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, uma alma que você vai recolher como náufrago, mas que se você colaborar com essa alma, você aumentou o seu círculo de afeto, de amizade, não é? Porque essa alma tem espíritos simpáticos a ela. Também, e você aumentou mais um na sua família espiritual. Então, terminamos aqui por hoje o nosso estudo. Se Deus quiser e permitir, estaremos de volta no próximo programa, comentando mais sobre a vida espiritual de André Luiz, que tanto nos ajuda a viver melhor aqui. Um abraço a todos, muita paz. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.